Guarulhos. Tão próxima de São Paulo, há vantagens em se investir aqui? Que diferença há em investir em Guarulhos ou em São Paulo? Que oportunidades pode oferecer essa cidade tão próxima? Quais são os números e potencial de crescimento observados nos últimos anos? Para responder questões como essa e outras, muitas outras que podem estar permeando as nossas mentes aqui hoje, nós temos agora o painel Ambiente de Negócios em Guarulhos, principais oportunidades de investimentos, com o senhor Rodrigo Martins de Barros. Rodrigo é empresário e gestor na área de inovação, está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação de Guarulhos, e propondo criar um ecossistema que sirva como plataforma de fomento à livre iniciativa, empreendedorismo e economia criativa e colaborativa. É fundador da Hands On TV, uma plataforma na vertical do empreendedorismo presente em mais de 130 países, que realiza a principal competição de startups na Europa e o Hands On Startup Tour. É sócio da maior rede de restaurantes de alimentação saudável do Brasil, a Boali. Convido o senhor Rodrigo ao palco e peço a todos uma salva de palmas a ele. E, como moderador dessa palestra, convido também o senhor Rafael Guelfi Troiano. Rafael é contador e empresário na área contábil, bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Integrada de Guarulhos, bacharel em Turismo pelo Centro Universitário Ibero-Americano, atua na área contábil desde 1996, estando à frente da Fiel Empresa Contábil Limitada e desde 2006, membro da Junta de Recursos Fiscais da Prefeitura Municipal de Guarulhos, delegado regional do CRC em Guarulhos desde junho de 2018. Peço palmas ao senhor Rafael. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigão. Não posso Bom dia, deixar Rafa. de expressar minha gratidão pela sua presença aqui hoje. Imagina. Eu sou um dos seus milhares de fãs e sei o quanto que sua agenda é complicada. E é isso aí, cara. O palco é seu hoje. Pô, obrigado. Prazer, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Deixa eu levantar, que acho que fica mais fácil de todo mundo ver. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Muito bom. Só para eu ter uma noção de plateia, quem é contador? Legal. Não, é sério, que falaram que tinha bastante estudante aqui. Quem é estudante? Ah, legal, bem-vindos também. Legal. Quem é de Guarulhos? Legal, bacana. Bom, meu nome é Rodrigo Barros, é um super prazer estar aqui com vocês, uma honra, obrigado CRC pelo convite, Rafa pelo convite. O meu background sempre foi do outro lado da mesa, ou seja, pela primeira vez na vida eu estou apresentando aqui como governo, né? Eu sempre tive do lado do empresário e hoje, desde janeiro de 2017, tenho vivido essa experiência de estar no governo, num momento importante que vive o Brasil, num momento importante de transição. Então eu estou muito feliz por viver esse momento, por experimentar. Passei os últimos 4 anos, antes, né? Então, de 2013 a 2016, passei 4 anos fora do Brasil, experimentando... Fala, doutor, tudo bem? Bom te ver. Experimentando, inclusive, um ecossistema bastante inovador, 2 anos no Vale do Silício, onde eu criei uma empresa que, graças a Deus, tem ido bem, e depois 2 anos na Europa, que a gente criou uma subsidiária lá em Berlim também. E aí voltei para ajudar e contribuir com a cidade que eu nasci, num convite bastante especial do prefeito eleito, que é o prefeito Guti, aqui na cidade de Guarulhos. Para a gente falar de ambiente de negócios, né, que foi, na verdade, o tema que colocaram e que eu achei super legal, é importante dizer que, quando a gente pensa, poxa, vou fazer negócio naquela cidade ou não vou fazer negócio naquela cidade, muita gente pensa, quais são os incentivos fiscais?
Eu tenho bastante convicção que se eu levantar a mão aqui, se eu pedir para levantar a mão, quem está mais preocupado com incentivo fiscal ou com infraestrutura, vocês vão levantar a mão para a infraestrutura. Quem está mais preocupado com mão de obra qualificada para poder atender a produção, vocês vão levantar a mão para a mão de obra qualificada. Então, a ideia é, em primeiro lugar, entender e desmistificar a coisa de que, poxa, tudo que a gente pode fazer pelo empresário é dar incentivos fiscais. Não é. Incentivo fiscal é a ponta, né? Ele vem por último. Né? Se você tiver uma cidade com bastante infraestrutura, que dê qualidade de vida ao seu colaborador, que tenha um bom transporte público, que tenha segurança pública, lá na ponta você vai pensar na questão de incentivos. Que nós também temos. Tem uma lei, que é a lei do Sim, não sei para quem conhece, mas quem é de Guarulhos provavelmente conhece, que é uma lei que ela te dá 10 anos de isenção, até 10 anos de isenção de IPTU, precisa ser renovada todos os anos, e ela dá, mais do que isso também, o ISS sobre a obra, tá certo? A gente está até, inclusive, fazendo um retrofit da lei, tem uma nova proposta para o ano que vem. Hoje, essa legislação está focada na indústria e também no setor de transportes, e a gente está ampliando, na verdade, o escopo dela, para que a gente possa abarcar o setor de serviços, e eu vou falar um pouquinho sobre essa visão que a gente tem sobre isso, e também universidades. Até para ter uma ideia aqui disso que eu coloquei, a cidade, quando nós assumimos em janeiro de 2017, tinha 7 universidades, 40 mil alunos. Quantas universidades a cidade tem hoje? Quem chuta? 10, eu ouvi? 13. Aí você fala, não, mas como é possível isso? Em 2 anos vocês dobraram o número de universidades? É possível, porque a gente facilitou, a gente desburocratizou e fez com que fosse viável as universidades virem para cá. Já temos uma universidade de medicina funcionando e teremos a outra funcionando a partir de janeiro. Então, e aí por que medicina é legal? Porque Guarulhos tem o setor de ciências da vida, biotecnologia, muito bem desenvolvido. Está aqui o Dr. Paulo, que é da Receita, e ele pode falar sobre isso. A gente tem 9 indústrias farmacêuticas na cidade, onde a gente pode desenvolver um polo de pesquisa e desenvolvimento dessa indústria. E esse é um objetivo que a gente tem. Do mesmo jeito que a gente olha para a indústria 4.0, para as mais de 3 mil indústrias que a gente tem na cidade, e entende que dá para ser disruptivo nesse segmento também, o que vai qualificar a mão de obra. Qualificando a mão de obra, a gente qualifica salário. Qualificando o salário, a gente qualifica a cidade. Né? Muita gente tem empresa aqui, mas não mora aqui. Eu nasci na cidade. E a cidade tem muita deficiência em termos de qualidade de vida. Né? O IDH muito baixo, por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente começou a olhar foi olhar para a Secretaria de Desenvolvimento de forma integrada. A segunda questão é que a gente ampliou o escopo da Secretaria para desenvolvimento científico, econômico e tecnológico. O que acontece? Eu estou passando partes da minha apresentação, inclusive, mas tudo bem. O que acontece? A visão que a gente tem é que, e eu comecei a estudar isso, na verdade, no ano passado, na década de 90, começou um fenômeno que o pessoal chamou de Rust Belt e Brain Belt. O que eram as cidades Rust Belt? Eram as cidades ferrugem. Né? O que é a cidade ferrugem? É uma cidade muito parecida com Guarulhos, que tem a indústria de transformação como base. A cidade viveu de 60 a 80, década de 60 a 80, o crescimento da indústria metalmecânica, de 80 a 2000, farmacêutica e química, e de 2000 para cá, logística e transporte, até em virtude do aeroporto, que hoje nós temos o principal aeroporto da América do Sul até o ano passado, da América Latina esse ano. A gente vai receber mais de 42 milhões de passageiros, é o maior aeroporto da América Latina hoje, é o principal hub da América Latina. Então, a gente percebendo essa transição de Rust Belt para Brain Belt, né, que começa na década de 90 em outras cidades, a gente começa a perceber o seguinte, bom, a cidade está passando por uma requalificação. O que comprova isso? Que de 2012 a 2016, nós perdemos 25 mil empregos na indústria de transformação. Por quê? Teve indústria que fechou a porta, teve indústria que migrou. Migrou para onde? Para cidades onde o custo do metro quadrado, né, que a gente chama de CTO, é mais barato, é mais baixo, percentualmente ao faturamento da companhia, e o custo da mão de obra também é mais baixo. Tá certo? A gente tem um salário médio hoje em Guarulhos de R$ 2.700. A gente quer qualificar esse salário médio. Mas você tem indústria que ela migra daqui e o salário médio que ela vai ter lá é 1.800, 1.900.
Então, você dá um custo de eficiência para a indústria importante, e existem indústrias que não têm tanto valor agregado de produto ou tanto valor adicionado, que não têm capacidade de pagar por esse CTO que Guarulhos tem hoje e nem pagar por uma mão de obra um pouco mais qualificada. Então, a primeira coisa que a gente está mirando hoje é atrair universidades, né, a gente vai chegar a 13 agora, e qualificar a mão de obra, ter uma mão de obra mais qualificada. Segunda coisa que a gente está fazendo, integrando esses stakeholders. Né? O que eu quero dizer com isso? Na posição de governo, a gente tem integrado essa academia de 13 universidades, né, a expansão da FATEC, que foi algo importante aqui na cidade também, com as empresas, com essas mais de 3 mil indústrias, né, com as mais de 50 mil empresas entre comércio, serviço e indústria que tem na cidade. Como é que a gente faz isso? Vou dar um exemplo muito claro para vocês. A Lufthansa tem, uma das empresas dela é uma empresa de catering. E ela, na verdade, estava precisando de panificadores, de padeiros. Através da Escola Natasha, a gente formou 40 padeiros que foram contratados pela Lufthansa. Então, esse tipo de agenda, empresa, governo e setor do conhecimento, é uma agenda importante para a cidade e que pouco era feito. Então, essa é uma agenda que a gente vem fazendo. Depois a gente tem a agenda de infraestrutura. Vou começar a passar aqui. Aqui sobre a cidade, para quem não conhece, Guarulhos é a segunda cidade em população do estado, a 8ª do país, a maior não capital da América do Sul. Ela tem geograficamente uma posição bastante privilegiada, né, com as principais rodovias, a presença do principal aeroporto e a 100 quilômetros do Porto de Santos. 40% da carga aérea do Brasil está em Guarulhos. 40% da carga aérea do Brasil está em Guarulhos. A questão de infraestrutura, então, que é algo importante. Isso aqui é quase um mito de Guarulhos, trevo de bom sucesso. Quem é de Guarulhos sabe disso, quem não é de Guarulhos já ouviu falar, né? Porque você deve ter um cliente que fornece em Guarulhos, fala, pelo amor de Deus. Tem um negócio lá que chama trevo de bom sucesso, pelo amor de Deus. É horrível ir para lá. Então, vocês já ouviram falar sobre isso. Para quem não acompanhou, nos últimos anos a obra esteve parada, faltavam desapropriações, e assim que o prefeito Guti assumiu a gestão, assim que ele sentou na cadeira, a primeira coisa que ele foi fazer foi definir algumas prioridades, entre elas o trevo de bom sucesso. Primeira coisa foi, o que falta desocupar? Isso, isso e isso. Então a gente vai trabalhar na desocupação. Fizemos 70 milhões de desapropriação, já pagamos 45, faltam 25, e aí retomamos a obra em maio do ano passado. O que acontece quando você retoma a obra? Piora o trânsito. Piora, né? Normal. Né? Quando você vai fazer a faxina na tua casa lá, estava tudo direitinho, tinha uma sujeirinha, mas você já tinha se acostumado, passava por lá. A hora que você para fazer a faxina, levanta sofá, não sei o quê, aí alguém já reclama, né? Se não é o marido, se é a esposa, mas pô, você parou aqui. É a mesma coisa que aconteceu no trevo de bom sucesso. Né? Puxa vida, vocês estão... Eu achei que ia melhorar, está piorando. Não, não é que está piorando. Está melhorando porque nós estamos fazendo a obra. Só que piora o trânsito, é verdade. Então, assim, entregamos durante a nossa gestão toda a primeira etapa do projeto. Né? Então, a primeira etapa está aqui, 56 mil metros quadrados de pavimentação, 90% da obra concluída, e agora entregamos na semana passada mais uma alça, foram 3 alças até agora, e entregaremos a última alça do núcleo do trevo. Depois a gente tem uma outra parte que liga até o terminal Pimentas, que a gente faz até fevereiro de 2020, mas o núcleo, que é o principal hoje, vocês terão resolvido agora no início de 19. Né? E aí depois a finalização da terceira etapa, que é ligando já no terminal Bom Sucesso. Recap é outra questão importante para a infraestrutura e para o ambiente de negócios. Fizemos 20 milhões em recap agora neste ano e tem mais 30 milhões chegando para o próximo ano. Linha Jade da CPTM. Eu quero parar nesse slide e falar um segundo. Quem aqui já andou no trem? Já andou? Como é que você chama? Gustavo, você pegou o trem aonde? Foi para o centro de São Paulo, no centro de São Paulo você pegou o trem. 29 minutos até aqui, certo? Em 29 minutos, o Gustavo chegou do centro de São Paulo, não sei onde ele estava no Jabaquara, quanto tempo deu até o centro, mas vamos imaginar que 15 minutos, mais 29 para chegar, 44 minutos, tá bom? Aí, se você vai lá na televisão, o pessoal fala assim, Rafael, ai, não acredito, o trem não chegou no aeroporto. Eu conheço pelo menos uns 40 aeroportos ao redor do mundo, já morei fora mais de 6 anos na minha vida, e já rodei muito aeroporto.
São pouquíssimos aeroportos que você consegue, andando, chegar no trem. E quando consegue, que é o caso de Heathrow, demora 1 hora. É um Cooper que você faz para chegar no trem. Basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é, você chega aqui no terminal do aeroporto, em 7 minutos andando, você está no terminal 1, daí você tem que pegar o ônibus para o 1 também, demora 2 minutos. Para o 2, 7 minutos. E para o 3, 14 minutos. Rodrigo, você já fez esse trajeto? Já fiz. Inclusive, levei minha mulher e levei meu filho de 3 anos para passear. A gente foi dar uma volta de trem. Quanto tempo leva do Terminal 3, que é o voo internacional? Terminal internacional. Do Terminal 3 até o trem? 7 minutos. Shuttle a cada 15 minutos. Não tem do que reclamar. Só quem não andou que reclama. Porque não tem do que reclamar. Ah, mas eu saio com a mala. Em qualquer aeroporto do mundo eu saio com a mala. Já tentou pegar trem, ou na verdade o metrô, em Paris? É terrível. É mais fácil pegar um táxi. O problema é que quando você pega táxi, dá 30 euros, eles cobram 70. Mas tudo bem. Então, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês, é um baita avanço que a gente conseguiu aqui. E agora a gente vai negociar com o governo do Estado. O governador eleito, João Dória, já se comprometeu, inclusive na época de campanha, porque o Márcio se comprometeu com isso, e aí o João também falou que faria, que é levar o trem até Bom Sucesso. Esse é o pleito que a gente tem. Não é fazer ele andar mais para dentro do aeroporto. Não é. É atender e abastecer a região. Passando pelo São João, Bom Sucesso, Pimentas. Esse é o nosso grande objetivo com o trem e a gente deve conseguir isso nos próximos 4 anos aí do novo governador. O que a gente entendeu? Eu não sei se vocês sabem, mas Guarulhos tinha 7,4 bilhões de reais em dívida. Já ouviram falar nisso ou não? Sim ou não? Legal. O que isso representa? 2 orçamentos do ano de 2017. 2017, Guarulhos teve de orçamento 3,7 bilhões. A dívida de 7,4, 2 orçamentos. É a maior dívida per capita do Brasil. Tá bom? Legal. Isso é uma constatação, não estou falando mal de ninguém, só estou dizendo para vocês o que aconteceu. Em 2 anos de governo, nós adotamos 2 práticas. Número 1, precisamos reduzir a dívida. Como é que faz isso? Eficiência, diminuir o tamanho da máquina pública, e a gente fez essa questão. Número 2, vamos desenvolver projetos de desestatização para atrair investimentos da iniciativa privada. Eu já vou falar dos projetos de desestatização, mas a boa notícia, Rafael, é que hoje é um dia histórico. Para mim, em especial, porque estou tendo a experiência de viver essa jornada, mas para a cidade de Guarulhos e para o estado de São Paulo. Eu não sei se vocês sabem, mas o maior responsável pelo Rio Tietê ser o que é a cidade de Guarulhos. Então, a gente tem esse título. Mas a gente vai ganhar um novo título a partir de hoje. Hoje, o prefeito Guti assinou com o governador Márcio França a concessão de 40 anos do SAI para a Sabesp. Isso muda em contrato. Fim do rodízio de água, aí talvez alguém levante a mão. Mas minha casa continua tendo rodízio. Sim, assinamos hoje, vai acabar o rodízio daqui a 1 ano. Tá? Centro e Pimentas a gente acaba agora nos primeiros 2 meses e depois a gente continua acabando. Vocês têm noção o que é não ter água em casa? Quem tem noção? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Dentro de 200, 5 pessoas representa 2,5%. Tá bom? Você sabe quantos por cento em Guarulhos não tem água em casa? Tem rodízio? Quanto você acha, Rafa? 80. Falando de 1.100.000 pessoas. Chega em casa, abre a torneira, ar. Não tem água. O que eu quero dizer é que em 1 ano a gente vai acabar com isso. Eu não estou falando aqui, estou vendendo o governo. Não, não. Estou falando de iniciativas práticas que estão sendo realizadas. Foi assinado hoje esse acordo. Para isso, obviamente, a gente trabalhou 1 ano e 9 meses. A primeira reunião foi dia 6 de março de 2017, eu estava nela, foi muito legal. E aí, hoje, 1 ano e 9 meses depois de 6 dias, a gente tem essa realização. Mais do que isso, Guarulhos tinha 2,71% de esgoto tratado em janeiro de 2017, Rafael. Vocês não ouviram errado, não. Guarulhos, 2,71% de esgoto tratado. Não coletado. Coletado a gente tem 90%. Mas tratado. Hoje estamos com um pouco mais de 11%. E o compromisso é chegarmos a 40% de esgoto tratado até o final de 2020, 100% de esgoto tratado final de 2025. Para isso, a Sabesp acabou com uma dívida nossa de 3,2 bilhões no período de concessão de 40 anos, o que quer dizer que só daí a gente sai de 7,4 e cai para 3,5 bilhões, tá bom? E o que acontece mais do que isso? 4,5 bilhões, né? O que acontece... Não, é isso mesmo, 3. Não, 4. O que acontece? 4.
o que é que eu estou fazendo conta e falando, né? Mas o que acontece mais do que isso? Nós vamos entregar ao governo agora, no segundo ano, com 3,5 bilhões de dívida. O que eu quero te dizer é que a gente já derrubou 3,9 bilhões de dívida que o município assumiu. Precisa colocar a casa em ordem para poder cuidar, né? Então, acho que isso é importante. Qual que é o segundo ponto? Como é que a gente faz para criar projetos de desestatização? Criamos uma lei de desestatização, criamos um departamento com uma diretoria de desestatização para poder pensar em projetos que utilizem o ativo, que é o próprio público, ou os ativos públicos, para a gente receber investimento privado. Primeira coisa, a Arena Multiuso está em estudo, a gente recebe agora, em 2019, os estudos. Esses estudos irão qualificar jurídico, operacional, econômico-financeiro e arquitetônico. Existe um consórcio que foi feito, custo zero da prefeitura, porque o instrumento de PMI permite isso, não sei se vocês já conhecem, é a primeira PMI, procedimento de manifestação de interesse, da história da cidade de Guarulhos, foi feita por nós, eu liderei esse projeto, fico muito feliz por isso, e a gente vai receber os projetos agora em janeiro, devemos licitar até maio do ano de 2019, uma PPP de arena multiuso. A ideia é que seja a principal e maior arena indoor do Brasil, de 10 mil lugares. Não estou comparando lá com a arena dos palmeirenses, se estiverem por aqui, aquela é realmente uma arena belíssima, mas ela não é indoor, ela é outdoor, tá bom? Segundo grande projeto, PPP da iluminação pública. Olha só que curioso isso. Quando a gente fala de ambiente de negócio, a gente fala de conectividade. Hoje a gente tem 300 quilômetros de fibra na cidade, todos os dias alguém vai lá e corta um dos fios. Todos os dias. Se você chegar no hospital, numa unidade básica de saúde agora, e ela falar, estou sem internet, não é culpa da atendente, é porque alguém foi lá e cortou um fio. Agora, se você me perguntar, mas Rodrigo, você acha que isso o pessoal corta por acaso? Não, não acho. Cortam porque querem cortar, sabe qual é o fio da fibra ótica, vai lá e corta. Quem faz isso? Isso a gente está investigando, tá bom? Mas acontece. Com esse projeto, o que a gente fez? Nós temos hoje 64 mil pontos de iluminação na cidade de Guarulhos, para 318 km², que é o nosso território. A ideia é trocar e substituir todo esse parque de iluminação por LED, em primeiro lugar. Isso traz 50% a mais de eficiência e expandir 9 mil pontos. Então, a gente vai para 73 mil pontos. Além de fazer isso, o que mais que a gente tem? A gente vai colocar 100% de telegestão. O que isso quer dizer? Infraestrutura e conectividade em 100% do parque. Se amanhã queimar uma luz lá no Aracília, a gente vai saber que queimou a luz e manda alguém lá. Você que mora no Aracília não precisa ligar, porque o sistema vai avisar que queimou a luz lá. E a gente vai sair daqui e manda a equipe de manutenção lá. Essa é uma PPP, parceria público-privada. A gente vai receber 620 milhões de investimento. E quem vai tocar isso aqui? O privado, numa concessão de 30 anos. O que a prefeitura tem que fazer? Construir política pública, regular e fiscalizar. Tá certo? A gente tem a noção de que a gente não consegue trazer a mesma eficiência para o negócio. A gente tem essa noção. E a gente quer diminuir o tamanho da nossa máquina. E esse é um projeto que vai fazer isso e vai transformar a história da cidade, não só na iluminação, mas também na segurança pública, na mobilidade, que são importantes para trazer um melhor ambiente de negócios. Aqui, tudo isso que a gente estava falando de blockchain e tudo mais, Rafa, a gente vai conseguir conectar. Toda a camada de infraestrutura que vai ter dentro dessa iluminação vai ser importante para que a gente possa conectar IoT, né? Sensores, internet das coisas. E esses sensores vão trazer mais inteligência para a cidade, no âmbito de mobilidade, segurança e por aí vai. Legal? Parque tecnológico, eu tenho só 2 minutos, eu vou ter que pular muito rápido tudo agora, mas a gente está construindo, existiu uma condição sine qua non, que era a construção do centro de inovação, fizemos isso, primeira cidade no governo do estado a fazer um centro de inovação sem recurso do governo, sem recurso público, fizemos isso 100% com recurso privado, viramos um case e hoje o governo do estado está fazendo isso com outras cidades. Era condição sine qua non, realizamos e por isso credenciamos há 3 meses o Parque Tecnológico. Esse é um projeto que a gente vai viabilizar os estudos em 2019 e soltarmos uma PPP no ano de 2020. 3 indústrias principais, biotecnologia, mobilidade logística e indústria 4.0. Qual que é o principal conceito aqui? Os parques que eu visitei no Brasil não possuem integração com o tecido urbano.
nós queremos, na verdade, um parque que tenha integração ao tecido urbano e que seja o grande fomentador do sistema de inovação e tecnologia da cidade de Guarulhos. Por isso que eu quero levar para dentro do parque não só as indústrias que serão as âncoras, mas quero levar as faculdades para darem aula lá, não só a área de P&D, mas para darem aula dentro do parque. Queremos levar serviço, queremos levar comércio, por que não os contadores terem escritório dentro do parque tecnológico, conceito que hoje não está difundido. E mais do que isso, vai ter habitação temporária no parque. O que é isso? Veio um pesquisador do Vale do Silício, ou da China, ou seja de onde ele vier. Ele pode ficar hospedado temporariamente dentro do parque tecnológico. Isso é integração com o tecido urbano, é a nossa proposta de parque. Depois um centro administrativo para trazer mais eficiência. Hoje, eu não sei se vocês sabem, nós temos 20 secretarias, eram 32, hoje são 20, só que 22 na verdade agora, só que elas estão espalhadas. A gente quer construir um centro administrativo a partir de um build to suit, também em modelo de PPP. O Via Rápida Empresa, que foi instalado, eu acho que vocês sabem aí do quanto isso trouxe de agilidade. Agora, obviamente, a gente tem agora em fevereiro uma questão que vai trazer mais agilidade ainda, que agora o próprio governo do Estado trouxe mais eficiência para o sistema. São números que eu quero mostrar. Em 2016, nós tínhamos 2.654 licenças. Em 2016, no ano. Em 2017, em 8 meses de implantação, 4.698. Esse número dobrou por conta do sistema. Então, assim, não sou eu que estou dizendo, é o sistema que está mostrando que a gente aumentou muito o número de empresas licenciadas na cidade. Em aberturas e viabilidade, passaram de 10.800. Vocês lembram como era a viabilidade no passado e sabem como é que é a viabilidade hoje. Tributação. Novo Código Tributário, o projeto de lei já foi enviado para a Câmara. Eu acho que isso daqui vai ajudar muito. Vocês já têm experiência no âmbito federal e agora a gente vai ter o Código Tributário no âmbito municipal, que vai agrupar e dar muita celeridade para vocês, além de deixar todas as informações no digital, através do seu certificado digital, você vai poder tocar todas as informações municipais também agora, não só federais. Lei de incentivos fiscais é o que eu já expliquei. Integração com a academia, eu também falei um pouquinho sobre isso. Semana do Conhecimento é um dos nossos projetos que a gente cresceu bastante, mas eu vi que eu não tenho mais tempo para falar. E Centro de Inovação. A gente fez inteligência econômica, a gente fez o caderno econômico, que a cada 4 meses a gente solta uma edição do caderno com os índices do município. E lançamos agora a InvestGru, que é um núcleo dentro da Secretaria de Desenvolvimento para focar no fomento de atração de novas empresas. No tempo que nós estamos aqui, Rafa, algumas empresas que a gente pode falar. American Airlines, fui junto com o prefeito até Dallas, trouxemos para o Brasil, o Dr. Paulo sabe disso, o primeiro centro de manutenção da American Airlines fora dos Estados Unidos, correu o risco de ir para o Chile, a gente foi até lá, e lá a gente conseguiu amarrar e assinar isso com eles. Investimento de 150 milhões de dólares, 250 empregos gerados, sendo que 150 é um salário de R$8.800, o que triplica o ticket médio salarial da cidade. Quando a American Airlines anunciou, a Latam veio. Além disso, a GLP acabou de comprar um empreendimento aqui, a área do Dersa, por 435 milhões, e vai fazer mais de R$1 bilhão de investimento. Isso prova que as empresas estão acreditando na cidade. A gente vai receber de investimento privado na coisa pública mais de R$2,5 bilhões, sem falar da Sabesp, que vai ser 6,7 bilhões, e vamos receber já num pipeline para 2019, mais de 5 bilhões de investimentos da iniciativa privada. Próximos passos, e obrigado, os próximos passos eu falo se der tempo, mas obrigado, valeu. Novamente, obrigado, Rodrigo. E chegaram algumas perguntas aqui, e como bom jogador de bola que você vai matar no peito e meter na caixa. Com tanto estímulo ao empreendedorismo local, como você vê os profissionais da contabilidade nesse contexto? Existe alguma iniciativa prática para a nossa classe? A pessoa acabou não se identificando. Tá bom. Quem fez a pergunta quer se identificar ou não se identificou de propósito? Tá bom. Não, tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que o setor da contabilidade pode ser um grande distribuidor de política pública. E eu vou explicar isso, né?
primeiro lugar, quando a gente busca a desburocratização, eu vou ficar em pé porque eu acho que fica mais fácil olhar vocês. Eu, como empresário, o Rafael como meu contador, inclusive, há mais de 15 anos, eu, como empresário, posso dizer, porque eu tenho os dois chapéus, né? Hoje, assim, eu não falei sobre isso, mas para dar um contexto, eu tenho uns 600, a gente gera 600 empregos no Brasil, são 39 restaurantes no nosso negócio de alimentação, e no nosso negócio de tecnologia, a gente tem hoje presença em 140 países, mas a gente tem CNPJ mesmo nos Estados Unidos, e é só nos Estados Unidos agora, na verdade. E aí todo mundo fala assim, nossa, lá nos Estados Unidos você abre uma empresa em 24 horas. Mas antes de fazer isso, eu gastei uns $7 mil de advogado. Então assim, por que eu estou falando isso? Porque não adianta a gente olhar e pintar que o quintal do vizinho é sempre mais verde. É mais fácil abrir empresa lá? É. Mas quando eu sentava com o advogado lá para entender qual era o melhor jeito de abrir empresa, se eu abrir em Delaware, por questão fiscal, ou se eu abria na Califórnia, ou se não sei o quê, isso cobrava. Aqui não, a gente é generoso. A gente pode falar com 5 advogados, que os caras conversam com a gente, eu vou lá falar com vocês contadores, o Rafa não me cobra a hora dele, se cobrasse não tinha dinheiro para pagar. Então assim, a gente precisa entender que existem contextos diferentes, gente. Não dá para a gente ficar olhando sempre, lá é melhor. Você já foi? Não, nunca fui. Então não fala que é melhor. Eu já fui. Eu posso te falar o que é melhor e o que é pior. A empresa está lá até hoje. Um monte de coisa funciona melhor? Funciona melhor. Mas a gente precisa parar com essa síndrome de inferiorização. Voltando para a questão dos contadores. Na prática, o que vai ajudar vocês? Desburocratizar. Ponto. Eu faço isso, eu mudo, melhor a tua vida. Legal? O que acontece? E aí eu acho bacana um evento como esse, que é o Summit. Precisa de qualificação. Provavelmente vocês que estão aqui representam talvez 30% da classe. Menos. Bem menos. 10. Na nossa regional, a gente tem cerca de 6 mil profissionais, 4 mil Não. Guarulhos. Mas assim, do nível de vocês, 30%? 20%? 20%. Do nível de vocês tem 20%. Legal. Agora, imagina eu como secretário que não ando recebendo lá. O jeito não lê. Se ele entrar no Via Rápido e ler o que ele precisa lá, aí o cara liga, tá com um problema. Mas está faltando esse documento. Eu não tinha visto. Aí ele tem que refazer o processo. Aí você fala, Rodrigo, mas está errado esse negócio de refazer o processo. A gente leva também os problemas para o governo do Estado. Mas o que você tem que entender é que hoje, se você fizer o processo bonitinho, em 24, 48 horas você está com a viabilidade, está com o licenciamento, se for baixo risco. Acabou o negócio de que advogado tinha que ter licenciamento do trânsito para montar escritório. Acabou. Eu tirei esse negócio, inclusive. A lei entendeu? Antes, quem é de Guarulhos sabe. Tinha que licenciar no trânsito. Onde está meu processo? Está no trânsito. Para quê? Não, porque a viabilidade impacto viário. Filho, eu sou advogado. Vou atender 2 pessoas, vocês estão doidos. Como impacto viário? No dentista tinha que ter impacto viário. Mas peraí, se você já licenciou o prédio, por que você precisa dizer para o dentista quantas pessoas ele vai atender? Ele tem uma cadeira lá, você acha que ele vai atender quantas pessoas? É uma pessoa por 1 hora, tem jeito. Então eu acho que a principal medida que a gente está fazendo, para você que não se identificou, é desburocratizar. A segunda, novo Código Tributário. Acho que isso, mas acho que tem mais do que isso, Rafa. E aí, por exemplo, eu já falei com o Rafa sobre isso. A questão do Aprende, que é o nosso programa de orientação, formalização e qualificação ao micro e pequeno empreendedor, eles precisam ter o apoio de vocês para poder distribuir, porque essa é uma política pública. Política pública do quê? De formação e qualificação do empreendedor. Agora, antes de vocês qualificarem empreendedor, precisa existir uma qualificação da classe de vocês. E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu recebo lá muito contador que não tem, e vocês sabem disso que vocês acabaram de me dizer, não tem metade da qualificação de quem está nessa sala. O sujeito não lê o que está escrito. É um problema só de leitura. Ele não leu. E se leu, não interpretou. Ou é leitura ou é interpretação, então, vai. Agora, vocês, contadores, podem ser promotores da nossa política pública. E aí eu acho que eu estar aqui e ser convidado é uma boa notícia. E, obviamente,
a relação que a gente tem construído, porque esse é o segundo evento que eu vou, né? O primeiro eu já tinha ido lá, que foi no Sim Comércio. Então, já é uma segunda boa notícia. Acho que essas são as principais ações que a gente tem feito com o setor de contabilidade. Valeu. Rodrigão, a gente teria mais uma pergunta, mas infelizmente o tempo já acabou. Sou corintiano, era essa? Não. Essa é a melhor das suas qualidades, aliás. E depois eu dou um jeito de te enviar e você responde para mim e eu direciono para a pessoa. Novamente, obrigado. Posso fazer só uma finalidade? Eu não vou responder essa pergunta, mas eu preciso deixar um recado final, pode ser? Bom, gente, é o seguinte. Eu quero aproveitar muito a oportunidade de estar aqui com vocês e de reforçar o meu agradecimento. Dr. Paulo, obrigado pela presença, inclusive, muito honrado. Mas, assim, eu preciso falar uma coisa. A gente está vivendo um momento muito importante do Brasil, mas muito importante do Brasil. Ontem eu tive com o novo ministro de infraestrutura, o Tarcísio. O Tarcísio era um técnico do programa de parcerias e investimentos do governo federal atual, técnico. O sujeito que estava lá trabalhando do PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos. Programa importante, com projetos importantes, tem um pipeline de projetos importantes para o Brasil. Esse sujeito foi nomeado ministro da Infraestrutura. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente está passando por um momento importante onde vocês precisam se apropriar disso. Eu, enquanto era empresário, e o Rafa sabe disso, eu nunca conversei, quanto mais longe do governo, para mim, melhor. Quanto mais longe, melhor. E hoje, eu posso dizer para vocês o quanto ignorante eu fui durante 35 anos da minha vida. Eu tenho 37, sei que parece um pouco mais, mas são 37. Durante 35 anos eu fui um ignorante. Porque hoje, que eu de fato voltei, estou aqui participando desse novo momento do Brasil na gestão pública, eu percebi que se a gente não se apropriar daquilo que a gente precisa fazer, as coisas não vão mudar. O problema do Brasil não está lá em cima, o problema do Brasil está no todo. E quem muda o todo somos nós. No nosso dia a dia, com as nossas atitudes. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar é, se apropriem do Brasil que é de vocês, se apropriem do Estado que é de vocês, se apropriem da cidade que é de vocês. Não com críticas qualquer aí, mas de forma inteligente. Vamos contribuir com aquele Brasil que a gente quer, porque o momento é agora, a gente vive um momento especial. Vamos aproveitar esse momento. Obrigado, gente, valeu. Obrigado, Rodrigão.